Olá, como vai você? Boa noite. Estamos começando aqui o nosso Sem Tabus e eu fico feliz por ter a sua companhia. Muito obrigado, te desejo uma excelente noite. Queremos ser boa companhia para você. Aqui no Sem Tabus nós falamos de sexualidade, relacionamento, falamos de alguns temas mais polêmicos, mais difíceis, pelo menos não é a intenção fazer polêmica, de jeito nenhum. Mas nós precisamos tratar de algumas questões mais difíceis. Para algumas pessoas, só em falar em sexualidade já causa um certo espanto. Pasmem, ainda causa dificuldade para algumas pessoas tratar dos temas da sexualidade, seja no âmbito da vida conjugal, homem e mulher, seja da própria sexualidade, no que diz respeito a desejos, a sentimentos, a emoções, mas o Sem Tabus quer conversar, como tem conversado já há tantos anos com você, para ajustar algumas coisas que estão fora do lugar e que traz muito sofrimento para a gente. Mas para isso, nós contamos sempre com sua participação. Fique muito à vontade, queremos ter você aqui na nossa conversa, claro. Traga a sua experiência, traga o que você pensa a respeito. Deixe o seu comentário na nossa página no Facebook ou no nosso Instagram. Ou pode também visitar o nosso canal lá no YouTube e acompanhar todos os programas que já fizemos. Qual é a nossa proposta, qual é a nossa linha de trabalho. Nós queremos falar de sexualidade abertamente, mas nós temos um viés pelo qual nós seguimos, que é um viés que significa a palavra de Deus, a pauta que está na palavra de Deus, que tem tudo a ver com sexualidade e tirando especialmente aquele mito, quebrando esse mito de que fé não caminha com sexualidade. E quando caminha é para reprimir. Quando a fé, a Bíblia caminha com a sexualidade é para oprimir, é para dizer não. E nós estamos, pelo contrário, dizendo já há tanto tempo que a Bíblia é o livro que nos inspira a vivermos a nossa sexualidade abertamente, tranquilamente, mas isso não quer dizer que viver abertamente, tranquilamente, signifique desprezar que há princípios, que há um jeito sobre o qual nós devamos nos debruçar para estudar melhor as nossas competências emocionais, as nossas competências físicas, as nossas competências intelectuais, mas sem desprezar que há competências espirituais que devam ser consideradas e devam ser vistas como algo que vem somar, que vem dar o norte, que vem dar a direção para sermos pessoas felizes, plenas. É assim que caminha, é assim que vamos nessa proposta aqui no Sem Tabus e eu quero ter você com a gente. Temos discutido já o tema de ideologia de gênero e hoje nós vamos continuar falando sobre ideologia de gênero, avançar um pouco mais sobre a presença dela na educação, no convívio da família, em como as famílias precisam lidar e trabalhar com essas questões. Nós vamos falar sobre isso que tem incomodado a tanta gente, que é tabu para tanta gente, que é dificuldade para tanta gente, mas como eu já disse em outros momentos, não é o caso de dizermos que é apenas uma questão de religião ou moral. Tem mais que moralidade envolvido, tem mais que religião envolvido e a gente precisa saber, por isso eu trago a questão aqui no Sem Tabus. E a minha convidada de hoje é a Marisa Lobo, que é psicóloga, escritora e tem trabalhado esse tema ideologia de gênero há muito tempo, feminismo há muito tempo, a desconstrução da família há muito tempo e é sempre muito bom recebê-la aqui no programa. Muito bem-vinda e obrigada. Obrigada, é um prazer estar com você novamente, falando de temas tão polêmicos e tão necessários, né, para o nosso mundo. Obrigada por ter vindo aqui com a gente. Vi que um dos seus livros chama-se Famílias em Perigo, o que todos devem saber sobre ideologia de gênero. E é um livro que tem o quê aqui? Umas 400 páginas, não é? 318 páginas. Ou seja, um dos seus livros mais inteiros, assim, sobre o tema. O que você acrescentou aqui que nos outros não tinham? Na verdade, eu coloquei essa desconstrução familiar mesmo, né? As nossas famílias, a família heterossexual, ela está sendo destruída, desconstruída mesmo, banalizada. Então, eu coloquei alguns aspectos, inclusive jurídicos, sociais, psicológicos da família e provando que sim, essa família, ela está sendo propositadamente destruída, sendo destruída nessa nova cultura, né? Nessa revolução cultural marxista que visa mesmo acabar com essa forma de família que eles chamam de família margarina, de família tradicional, família vinda de homem e de mulher. Então, essa desconstrução, ela existe, até esse casamento entre homem e mulher,
ele também está em desuso, segundo a ideologia de gênero, e o que eles querem alcançar é um casamento poliafetivo. Então, esse casamento poliafetivo, ele está sendo promovido através da mídia, já existem vários casos jurídicos já aceitos no Brasil, e ele está sendo ensinado dentro da escola através de material didático. É isso que nos deixa assim indignados, como essa desconstrução familiar ela atingiu já a escola, está nos materiais didáticos através desses materiais chancelados pelo MEC a partir do ensino básico. Uau! Chegar à educação... Chegou a educação. Passa por um processo que deveria ser um processo que deveria acontecer em família, decisões familiares, mas quando vem pela escola, nem os pais estão sabendo, nem as crianças podem se defender. Quando as famílias não interagem com esse conteúdo, eu já recebi situações de me dizerem que a criança pergunta: mamãe, você é homofóbica? Porque lá na escola ele ouviu algum posicionamento, algum discurso que contraria o que os pais dizem em casa. Claro que se os pais são homofóbicos, estão errados, mas o que a criança entende? O que foi dito a ela que ela questiona os seus pais? Será que ela compreende o que é ser homofóbico? Né? Como que um professor pode perguntar para uma criança ou dizer que os pais são homofóbicos, porque os pais não vivem de outra forma a não ser esse casamento tradicional? Então, na verdade, a perseguição do casamento heterossexual está dentro do próprio Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, em 2014, quando ele foi aprovado sem ideologia de gênero, mas ele continha perseguição até mesmo à heterossexualidade. Então, a criança dizer que é heterossexual e que não acredita ou não comunga com o pensamento de outras formas de casamento, já seria tida como preconceito, então, como homofóbico. Para um aluno uma criança chegar para os pais e perguntar: ah, pai, o senhor é homofóbico, acusar os pais de homofóbico como está acontecendo, é porque na escola ele aprendeu essa desconstrução familiar. Na escola estão desconstruindo a figura do pai e a figura da mãe, tão necessária para a saúde mental da criança, né, essa figura. Porque dizem que existem várias configurações de família e que esse casal tradicional é coisa de crente, coisa de religioso, né? Mas não é não, a maioria dos casais ainda estão se casando, heterossexuais, a maioria das famílias ainda tem pai e tem mãe. É óbvio que tem muitas crianças que não têm pai nem mãe, que foram abandonados pela mãe, abandonados pelos pais. É óbvio que há várias configurações de família e nesse sentido a gente comunga, porque tem mãe solteira, tem mãe sozinha que aguenta a batalha aí do dia a dia com os filhos, porque homens, principalmente no nortão do Brasil, é muito comum os homens saírem para trabalhar, abandonarem suas famílias, virem para São Paulo, né? Tentar conquistar uma qualidade de vida e muitas vezes não voltam para casa, ficam por aqui mesmo e a mulher fica lá sozinha batalhando pelos filhos. Então, nós sabemos que existem muitas mulheres sozinhas com as suas crianças e nós entendemos que há esse universo de várias configurações de família. Mas o que se ensina na escola é que famílias homossexuais, 2 homens e 2 mulheres, estão em pé de igualdade com a heterossexualidade. Tudo bem, direitos estão, porque nós não podemos discriminar quem quer que seja e pela lei, pelos direitos, quando nós lutamos por equidade, por direitos, nós sabemos que esses direitos existem para todos, nós temos que respeitar. Porém, a criança pequena, você coloca para a criança que ela pode se casar com homem, que ela pode se casar com mulher, que ela pode se casar com os dois, que ela pode, inclusive, casar com várias pessoas, que são as uniões poliafetivas. Essas uniões poliafetivas estão sendo ensinadas em material didático. Então, há uma desconstrução mundial. Faz parte dessa nova ordem mundial, é um dos braços a desconstrução familiar. Então, a ideologia de gênero ela está ali no meio. Tudo tem a ver, é todo um conjunto, é uma orquestração. E essa desconstrução familiar, ela vem justamente a partir da desconstrução da identidade, né, que nós estamos sempre falando, a identidade masculina e feminina.
mas ela vem mesmo para acabar com esse poder que a família tem sobre a sociedade, esse patriarcado, esse homem que manda na família, esse homem que é o dono da casa, essa mulher que é, segundo as feministas, o segundo sexo. Então, tudo gira em torno do feminismo, tudo gira em torno dessa ideologia que desconstrói a figura materna e paterna para se acabar com a família. E onde nós chegamos, acaba-se com a família tradicional e nós chegamos também no fim da religião cristã. Então, sempre toda essa reorientação mundial é para destruir uma religião majoritária. Isso acontece de tempos em tempos. Então, quando a religião dominante numa sociedade, aí vence essa desconstrução e causa-se um colapso cultural. As famílias estão realmente em perigo. Nós temos que entender que existem várias configurações de família, nós não negamos nenhuma família, mas que propositadamente, dentro da educação e na mídia em geral, essa desconstrução da família, do homem e da mulher. E sim, família hoje é um amontoado de pessoas. Que impacto pode ter essa desconstrução ou algum impacto sobre a saúde emocional, a saúde mental do indivíduo? E mais, no outro programa nós falamos que vozes surgiram, nomes se levantaram e ainda permanece até hoje o que elas disseram, o que eles pensaram, as bases da ideologia de gênero, do feminismo, que vem de muito tempo. Mas entre aqueles nomes que você citou, Simone de Beauvoir, Friedman, enfim, você foi citando alguns nomes no programa anterior, mas há nomes da psicologia, há psicólogos que também defenderam a causa. Você, como psicóloga, que leitura faz? Então, duas questões que talvez eu tenha feito atropeladamente, mas é que eu fico com muita vontade de saber e de que em casa as pessoas entendam que tem um quê a mais do que só dizer tá certo, tá errado, social, é um movimento social, é político. Mas eu estou conversando com uma psicóloga e tem psicólogos que defenderam isso lá no passado e hoje também. Psicologia, sim. Podemos citar dois nomes, né? Johnny Monet, que foi responsável pelo caso do David Heimer, que é conhecido como Menino Sem Pênis, e o Robert Stoller. Robert Stoller, ele estudou os hermafroditas. Então, ele chegou num momento dos estudos dele que ele entendeu que era mais fácil mudar o corpo do que mudar a mente. Então, que era mais fácil você mudar o corpo para se adaptar ao gênero da sua mente. Ele decidiu, pronto, uma pessoa decidiu. E o Johnny Monet também estava estudando sobre isso e ele encontrou, no caso do David Heimer, que eram dois gêmeos, né? Isso. Dois meninos, dois gêmeos, e eles tiveram um problema de fimose e um deles, que é o David, ele foi operado e perdeu o pênis na cirurgia. Pronto. Os pais ficaram desesperados, ouviram falar desse estudo de gênero e buscaram esse psicólogo Johnny Monet. Esse psicólogo viu na possibilidade de comprovar o que ele estava pesquisando. Na verdade, essas duas crianças serviram de cobaias. E ele foi para cima mesmo dessa família, os pais autorizaram e começou a trocar o gênero da criança. Então, ele tratou esse menino, que foi conhecido como David Heimer, e tratou desse menino como uma menina. Então, ele mudou o gênero. Já que o pênis teve problema, então ele amputou o pênis do menino e tratou o menino como menina. E disse para os pais que não deveriam contar para o menino, né? Para o David. Então ele assumiu as características de menina, o estereótipo de menina e bem feminilizado e vestidinho e tudo mais. Acontece que com 13 anos a criança vivia com problemas, não se aceitava, chorava demais, tinha muita depressão. E os pais resolveram contar. Quando contaram, os dois filhos ficaram depressivos. Porque esse Johnny Monet, ele usava de técnicas pouco ortodoxas, né? Técnicas que beiravam a pedofilia, tanto que ele foi acusado de ser pedófilo, porque ele instigava os dois a terem relações sexuais para provar para a menina, né? Que no caso o David, que estava sendo criado como menina, o papel de mulher qual era. Então ele usava bem os estereótipos masculino e feminino com as duas crianças. Aos 13 anos, os pais contando para o David se sentiu aliviado, porque então ele entendeu por que aquela depressão, por que aquele desespero dele odiar a roupa dele, odiar o jeito que ele era chamado.
Ele entendeu que ele era um menino, então a biologia se impôs. Então o gênero cultural que foram criando essa criança entrou em choque com a sua biologia. Então não é bem assim. Não é você criar uma criança fora da sua biologia que isso vai funcionar e não vai ter conflitos. O David Heimer é a prova que ele teve conflitos. Aí quando ele se percebeu menino, daí ele ficou feliz porque estava em concordância com o sexo de nascimento dele, mas mesmo assim, de toda a agressão que ele sofreu durante o tratamento, ele teve depressão, o irmão dele também, quando ficou sabendo que não era irmã, era irmão, então ele entrou e desencadeou nele uma esquizofrenia. Ele se suicidou com medicamentos. E o David Heimer também casou, mas perdeu a esposa por causa da depressão e também se suicidou. Mas quando ele viu Johnny Monet mostrar para a sociedade mundial científica que o caso dele tinha dado certo, ele se revoltou e ele veio à tona contando tudo o que tinha acontecido, que era uma mentira, que não deu certo a teoria de gênero com ele, que não deu certo, que era uma mentira, que a sua biologia se impunha severamente. E ele ficou depressivo por causa de toda essa situação, por causa dos pais, um relacionamento péssimo com os pais e tentou suicídio. Então foi uma catástrofe dos experimentos de gênero. E o outro psicólogo também fez a mesma coisa, ele entendeu que a cabeça era mais importante que o corpo, por isso muda-se o corpo. Aí foi fazendo pesquisa de hormônios, aí descobriu-se o quê? Que os hormônios cruzados são responsáveis pelos caracteres físicos da pessoa. Então eu tomo hormônio cruzado, por exemplo, eu mulher vou tomar testosterona e os meus caracteres que são do meu corpo vão se transformar em masculinos, porque é papel do hormônio fazer isso. Então, foi isso que a catástrofe dentro da psicologia, foi esses dois nomes que realmente trouxeram uma visão deles, mas que não necessariamente é certeza, é 100%, é científica. É um caso emblemático, o caso do menino que passa por uma experiência tão agressiva na sua sexualidade, uma família toda que é afetada, Totalmente. uma perda enorme para todos eles, um caso extremamente grave e que deva ser considerado, mas pouco comentado na grande mídia, pouco falado na grande mídia. Exatamente, porque deu errado e entrega que a biologia precisa ser considerado, que a fisiologia está envolvida no processo humano e não tem como apartar. Um menino que nasce menino, mas é educado como menina, Brenda, né? Chamada Brenda, nasce Brian, passa a ser chamada Brenda e passa a sua pré-adolescência e adolescência sendo acompanhada como Brenda. Olha a situação, criada como menina. Os seus pais esconderam que ele nasceu menino. E então ele é ensinado a usar o estereótipo de menina. Esse que diz que é um estereótipo, que é cultural, mas ao mesmo tempo, como é dito que é cultural, que é estereótipo, que é forçado, quando força, também não dá certo. Olha uma prova. A biologia se impôs. Se impôs totalmente. Totalmente. Havia um profissional da psicologia, havia um psicólogo conceituado naquele tempo, que ganhou nome por causa daquele caso. Era um case para mostrar o que dava certo segundo as suas proposições, mas que ao final, olha a tragédia que foi. Então, a nossa questão é assim, vamos olhar para o ser humano, o indivíduo, na sua constituição inteira. Nós não podemos agora anular tudo o que se sabe sobre o ser humano, sobre a sua constituição psíquica, sua constituição física, sobre ser homem, ser mulher e dizer que é só o caso de eu pegar o neném, que agora a ideia não chama de menino ou menina. Sexo doutor, indefinido. Indefinido. Doutor, estou grávida. E aí, doutor, o que deu para ver? Menino ou menina? Não sei. Não sei. Porque o sexo não tem nada a ver mais. O gênero que importa, é a criança que vai decidir o que ela quer ser, se ela quer ser um menino ou se ela quer ser uma menina. Só se ela for um menino ou menina, ela vai ter que tomar procedimentos artificiais para mudar o corpo, então não é natural. Não Simples assim. É um senso comum isso. Então, só revisitando ali a história, nasce o Brian, 2 meninos gêmeos, não recordo o nome do irmão dele, e então ele vai fazer uma cirurgia de fimose. Hoje é alguma coisa que muito simples, mas naquele tempo não.
e então houve um erro médico, coisa que aconteceu um erro, vamos corrigir. Como vamos corrigir? O psicólogo vai dizer, simples. Trate-o como menina. Pronto. Ele nunca vai saber que foi menino, não tem pênis mesmo. E mais tarde a gente conserta isso. Perfeito. Com cirurgia. Ok. E continuou. Só que um dia o pai, vendo o sofrimento do filho, conta para o menino, que agora não era Brian, era Brenda, porque nasceu menino, mas passou a ser menina, e a Brenda fica sabendo que não era Brenda, ele era Brian. E ele passa a adotar o nome de David. David chega a casar, a sua mulher tem, inclusive, filhos já de uma relação anterior. Dois filhos. Eles tentam viver, ele vai a público contar da sua experiência, ele vai a público dizer que a experiência do psicólogo que alardeava nos Estados Unidos ter dado certo, olha o caso que deu certo. Não basta certo. dizer que a menina, criar o menino como menina, que ele vai ser menina. Mas ele foi a público contar a tragédia da sua vida pessoal e da sua família. O pai tornou-se alcoólatra, a mãe extremamente infeliz, o irmão extremamente infeliz, chega ao suicídio. Esse menino perde essa mulher porque não tinha vida conjugal, não tinha. Totalmente depressivo, perturbado, infeliz com tudo que ele sofreu na mão de um profissional que insistia em fazê-lo menina, com perversidade até. Então, e o fim dessa vida? Ninguém fala do fim dessa vida e dessa família? E o pior é que hoje muitos psicólogos e muitos ideólogos usam esse caso para dizer que deu certo. Como? Dizendo assim, viu, não podemos criar uma criança, os pais criarem com um gênero, porque não vai dar certo. Isso é uma esquizofrenia. Ali não deu certo porque o menino era uma menina, a menina, na verdade, era um menino biológico. Não funcionou, eles tentando enfiar outro gênero na criança. E também não dá certo na sociedade, por quê? Porque você vai criar um menino como uma menina, sendo que ele é um menino. Por mais que você coloque o gênero, a imposição de gênero, isso não funciona para a criança, porque a criança ela vem de acordo com a biologia. Então, o que se impõe é a biologia. Por que se dá os conflitos? Por causa da biologia. Então, a biologia se sobrepõe, não a mente se sobrepõe ao corpo. Mas decidiu-se isso com Robert Stoller, então vamos resolver o problema. Vamos tomar hormônio, vamos fazer uma cirurgia no corpo, se aproxima e pronto, está ótimo, está perfeito. Então você decide o que você quer, porque ser homem, ser mulher é apenas uma construção social. Não, não é. Esse caso mostra. Mas eles usam o caso ao contrário, para mostrar que não adianta você querer educar o seu filho com um gênero do teu gosto, família, porque essa criança vai se rebelar. Não, aquela criança se rebelou porque ela não era menina. Exato. É nesse sentido. Então, há uma manipulação, um eufemismo quando se discute esses assuntos, uma manipulação linguística tão terrível que você mesmo fica confuso com o que você está fazendo. Não deu certo lá porque a biologia falou mais alto, não porque os pais trataram aquela criança com gênero oposto. Se os pais tratassem aquela criança com gênero de nascimento, a criança ia se dar muito bem, ia ter conflitos porque teve um acidente lá. Iam resolver de outra forma, mas a identidade da criança estaria compatível com o seu sexo. Por que as pessoas sofrem quando se veem diferente do seu corpo? Porque há um conflito psicológico, um distúrbio de imagem. Então, isso é um problema. Interessante quando você fala, mas olha, não esqueci daquela outra pergunta que eu acabei perguntando junto com a outra e atropelando. Eu sei, eu sou entrevistadora e eu sei que às vezes a gente pergunta, joga para o entrevistado e fica meio... Mas eu estou lembrando que eu ainda quero saber que tipo de impacto pode causar quando eu dissocio meu corpo, minha mente, minhas vontades, meus desejos, tá? Ainda quero ouvir melhor a respeito disso. E penso aqui... como nós estamos falando desse tema e voltando a ele hoje, tendo feito um outro programa tal, vamos dizer outra vez que reconhecidamente existem pessoas com sofrimentos reais e nós não estamos de maneira nenhuma aqui trabalhando contra quem tem o seu sofrimento, negando que há sofrimento, que há lutas, que a sexualidade não é algo delicado, de gênero, mas o que nós estamos nos rebelando é contra um discurso ativismo que quer vestir uma carapuça de homossexualidade geral, todo mundo gênero, diversidade de gênero geral, isso não.
Então, estão confundindo as coisas, estão oprimindo as crianças com essa imposição da diversidade de gênero. Estão ultrapassando a moral e as tradições religiosas, que é direito da criança. A Convenção de Direitos Humanos diz no artigo 12 que cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Então, a Convenção de Direitos Humanos, a Convenção Americana, o Pacto São José, Constituição Brasileira, todas versam nesse sentido, que cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Então, eles estão ultrapassando isso e gerando conflitos, porque a criança é criada numa tradição, numa moral. De repente, chega na escola, a escola desconstrói essa moral com total desrespeito à criança, está ultrapassando a sua competência, está cerceando o direito do aluno, está confundindo o aluno e é óbvio que vai causar conflitos psíquicos, por isso que as crianças estão tão revoltadas dentro da escola. Isso nós vemos todos os dias. Nunca a nossa escola foi tão banalizada e nunca os nossos jovens foram tão agressivos. O que está acontecendo? É esse mexer com a sexualidade antes da hora. É esse mexer com a família, com a autoridade dos pais, está causando conflitos familiares, conflitos psíquicos, está causando conflitos. Nós temos que entender isso, não deu certo. Então, se não deu certo, nós temos que repensar. O professor tem que respeitar o seu aluno, respeitar as tradições religiosas do seu aluno. Ele não pode invadir esse espaço, porque invadir é oprimir também o outro. Porque o professor não pode colocar o que ele pensa, o que ele acredita para o aluno. Ele tem que colocar a história, respeitando o que o aluno pensa. É o aluno que tem essa liberdade de expressão em sala de aula, não é o professor. Então, está equivocado essa situação. Muitos professores estão usando a sala de aula como uma ferramenta de revolução, uma ferramenta para impor essa revolução socialista. Estão partindo para o marxismo cultural mesmo, desde pequenininho, criança, estudando sobre Marx. No ensino médio não, no ensino básico. Então, desde pequenininho, a criança aprendendo coisas de militância, de ativismo de professores, sendo usados, inclusive, politicamente por professores. E isso está mexendo muito com a criança. E essa banalização da sexualidade está criando transtornos gravíssimos, inclusive crianças com pesadelo, crianças com compulsão sexual. Crianças que estão, pela fala do professor, sendo erotizadas e vão na internet, porque é muito fácil, buscar essas falas na internet. Encontram o quê? Pornografia. E a pornografia é um vício que acomete o sujeito que é pior do que cocaína. Então, crianças estão sendo viciadas em sexo. Crianças com compulsão sexual a ponto de ficarem se masturbando o dia inteiro com 5 anos de idade. De onde está vindo isso? Está vindo da escola. Ansiedade, porque curiosidade a criança tem. É normal a criança ter curiosidade. A criança bota a mão lá, é gostosinho. Agora, a literatura, chancelada pelo MEC, até um livro Mamãe Como Eu Nasci, diz assim, que que os pais, o adulto diz, tira a mão daí que é feio, mas na verdade eles escondem que é gostosinho. Então, tem cadernos que a gente monitora no Brasil todo, que são cadernos que ensinam a criança a se masturbar com 5 anos de idade. Tem professores que veem alunos pequenininhos, como eu já recebi denúncia, de 2 crianças, 2 meninos fazendo sexo oral no outro. E a professora vem me perguntar, o que eu faço? Eu falei, como que faz? Bota um fim nisso. Não, mas não pode, que é 2 meninos. Como não pode? Vamos olhar a história dessas crianças. Escola não é lugar para isso, tem 5 anos. Onde essas crianças estão aprendendo isso? Porque um deles foi abusado e dito e feito. Fomos investigar, o menino de 5 estava sendo abusado e ele fazia no de 4 que ele estava aprendendo em casa e a escola, tratando o caso como diversidade sexual, como direitos sexuais das crianças, como cartilhas LGBTs que existem nas escolas, falando de direitos sexuais da criança, que aliás foi a Sulamita Firestone, é uma feminista que a primeira vez que usou esse termo de direitos sexuais das crianças. Então, nós estamos assim num desespero tão grande, porque quem é bom profissional, quem é bom professor, está vendo isso acontecer em sala de aula. Profissional está vendo que a criança está sendo ultrapassada, o limite, as fasezinhas dela, que está levantando inúmeras possibilidades, que a criança está perdida num mundo erótico, do qual ela não está preparada. E essa criança está sendo exposta de um jeito que
única pessoa que pode lucrar com isso é um pedófilo, porque ela está sendo dessensibilizada, ela estão ensinando as crianças a gostarem de sexo como liberdade. Isso era feito em universidades alguns anos atrás, depois no ensino médio alguns anos atrás, há poucos anos no ensino fundamental, quando eu falo poucos é 4 anos atrás, hoje é no ensino básico, através do Plano Nacional, não, da Base Nacional Comum Curricular agora, né? Então, através da educação do MEC, sempre esteve presente essa erotização infantil, que para alguns professores não é erotização infantil, é eliminar tabus sexuais. Mas como assim? Criança tem direitos sexuais? Tem tabus sexuais? Tem tabus sexuais? Como assim? Então, nós estamos ultrapassando todo e qualquer limite. Está na hora da sociedade começar a pesquisar material didático dos seus filhos. Está na hora dos pais começarem a irem até as escolas e realmente querer saber o que é que está acontecendo com o meu filho. Está na hora dos pais fazerem grupos de WhatsApp de pais da sala de aula do seu filho e começar a monitorar o que acontece ali. Está na hora de os pais começarem a ir na escola e cobrar dos gestores, dos professores e ajudar os bons professores, porque se hoje os alunos estão batendo nos professores é porque não encontram apoio nos pais, não encontram apoio social e porque também eles estão desconstruindo o adolescente, desconstruindo as crianças e estão à beira de um surto. Se não tem moral. Você faz suas próprias regras, não tem limites, você não tem que respeitar a hierarquia, porque você é livre. Nós estamos dizendo para as crianças, você é livre para fazer o que você quiser. Ah, então posso bater? Ah, então posso matar? Ah, então eu... Porque não é só a liberdade sexual. Se você está construindo essa liberdade sem fim, sem princípio, sem Deus, sem família, sem pai, sem mãe, sem hierarquia nenhuma, então eu posso tanto ter relações... Sexualidade não é só o ato sexual, não é tudo, né? Claro. Quando você libera geral, você fala de uma sexualidade poliformicamente perversa, que esse é o ideal desses ideólogos, o que você está fazendo com a criança? O que você está fazendo com o adolescente? E esse adolescente entra em conflito pior quando ele tem uma tradição religiosa. Essa religião dele está sendo violentada. Por que você acha que eles mexem na sexualidade da criança na escola? Para mexer com a religião dela, que é pudica, como eles falam, que é cheia de tabus. Mas quem são os professores, ou a sociedade, ou um programa de TV, para mexer com a sexualidade do meu filho, da minha filha? Se ou com a própria religião. lei e a religião viver conforme suas tradições. Se a própria lei dá o direito de objeção de consciência, de viver conforme a sua moral, um adventista, por exemplo, não estuda de sexta-feira à noite, por objeção de consciência, ele tem direito constitucional, direito legal. Por quê? Porque a religião diz que sábado é sagrado e não se trabalha no sábado. Ninguém tem que questionar, é um direito constituído dessa religião, dessa fé, ponto, acabou-se, ninguém tem que discutir. Como é um direito da criança viver conforme a fé e a orientação sexual dos seus pais. Quem tem que falar de educação sexual para os filhos é a família, são os pais. Mas estão fazendo o quê? Estão abrindo à força os botões de rosas. Na verdade é isso. As meninas estão sendo tratadas como homens. As meninas, nesse negócio de equidade, de dizer que meninas não têm diferença de homens, estão tratando com igualdade, está muito bem. Então, estão ensinando as meninas que elas têm que ter liberdade sexual e transar com um monte de gente, um monte de homens, mulheres, tanto faz. Só que esqueceram de avisar as meninas que elas engravidam e que elas têm 18% de chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis mais que os homens. Estão dizendo? Minimizam os riscos, não estão dizendo isso para as meninas. Como é que encontraram um jeito de resolver esse problema? Aborto. Aborto. A mulher é condenada à sua biologia, então vamos lutar contra a biologia, porque daí então eu vou conseguir uma sexualidade perversa. Porque há diferenças, né, de homens e mulheres. E na escola elas estão aprendendo que não. As nossas meninas estão correndo riscos. Marisa, num dado momento você falou a respeito da linguística e realmente uma coisa assim que a gente não se dá conta é de que como discurso, ele tem suas contradições, mas você precisa prestar atenção para identificá-las, ou para identificar que há manipulação, mas há palavras que são usadas de maneira que
elas me dizem uma coisa por causa daquilo que eu sei previamente, mas ela já não tem mais o mesmo significado. Por exemplo, quando eu aprendi a respeito de gênero, era só masculino e feminino. Hoje, falar de gênero não é só masculino e feminino, homem e mulher. Tem que dar uma explicação a mais sobre. É um leque de possibilidades. Então, o que está sendo feito? Muda-se o discurso para que... O sentido da palavra. Para que, então, eu consiga fazer esse discurso ser mais palatável. E quando todos menos perceberem, eles estão vendendo a mesma ideia que nós vendemos. Eles mudam, que nem gênero, diferenciador de sexo, tudo bem. Gênero como sinônimo de sexo, tá. Gênero como substituto de sexo. Substituto, pronto, não existe mais sexo, só gênero. O ser humano é um gênero, então ele é o gênero que quiser. Daqui a pouco ninguém vai saber o que tem embaixo da saia de alguma pessoa. Não vai. Então, o homem e mulheres estão casando, mas gêneros trocados, você não vai saber. A ideia é essa, como nessas propagandas que estão passando hoje. Então, essa questão da diversidade de gênero, ela entrou na mídia também, total. Todos os produtos entraram nessa. Lojas de departamento com propagandas, mude, use, repita, misture tudo, repense, repense no elogio. Por que chamar uma menina de princesa, que isso é opressor? Mas o menino eu posso chamar de princesa. Por que chamar as crianças? Por que ter o mesmo brinquedo? Não, mas a gente sempre coloca o brinquedo no outro. Só estão cruzando para acabar com a identidade. E quem deu essa identidade para o ser humano? Segundo o cristianismo, então não vou falar da minha religião, vou falar de geral o cristianismo, né? Segundo o cristianismo, quem deu essa identidade foi Deus, que criou imagem e semelhança. Se eu não acredito nesse Deus, voltamos no mesmo lugar. Então eu tenho que destruir essa identidade. É um movimento político desconstrucionista da religião vigente para desconstruir totalmente a sociedade. Quem ganha com isso? Alguma política vigente. Quem ganha com isso? Uma outra religião que queira entrar nesse meio. Então, é necessário se dividir para conquistar. Isso é um pensamento marxista, gramscista, é um pensamento comunista. Eu divido todo mundo, eu faço todo mundo brigar, sempre brigando, luta interminável de classes de Karl Marx. Sempre um grupo brigando com outro, brigando com outro, brigando com outro. Agora é interminável essa briga de homem, mulher, agora é gêneros, independente do sexo. Esquece o sexo, é gêneros. Aí é diversidade de gênero. Sempre alguém vai estar brigando, sempre alguém vai estar discutindo e alguém vai estar ganhando com isso. E não somos nós. Então, cada vez mais as famílias estão sendo destruídas, desconstruídas, as crianças, conflitos intermináveis. O número de suicídio aumentou muito. Por que o suicídio aumentou demais? Por que crianças com 12, 15 anos estão se suicidando hoje? Por conflitos emocionais. Nunca se teve tanta depressão, nunca se teve tantos surtos psicóticos, nunca se teve tanta esquizofrenia. Por quê? A instância interditória ela é necessária no cérebro da pessoa. É necessária a moral, a ética, princípios. Quem traz essa moral, essa ética, esse princípio? A religião. E não vamos nem falar na religião cristã, vamos falar na religião. A religião está sendo desconstruída total. Então, o nosso povo que tem, né, fundamentalmente a religião católica, seja evangélica, católica ou mesmo espírita também, né, de certa forma cristã ou outra, então eles têm princípios. Esses princípios estão sendo quebrados porque não existe Deus. E está todo mundo enlouquecendo. Só que também há um movimento surgindo. O movimento, quando você afeta, como foi afetado pela arte Kir, né? Museu Kir, Museu Man, essas artes nas escolas, foi mexido muito com a infância, muito com a fé. Está havendo um movimento de indignação das pessoas, então elas estão enfrentando mais. É como se disséssemos que o tiro saiu pela culatra. É como se disséssemos que o povo sofreu tanto, foi tão massacrado, que de repente o gigante acordou. Eles acordaram, porque a população brasileira aqui no Brasil, estamos acordando, e mundialmente também estamos acordando. Estados Unidos acordou, está todo mundo acordando e vendo, opa, que isso aí é uma imposição política, isso é uma revolução política. Mas você sabe que essa maneira de se colocar, e às vezes até podemos encontrar algumas formas equivocadas de se posicionar, de se falar, e aí pode-se dar brecha para dizer, olha, o discurso de ódio. Você está promovendo o discurso de ódio, você está chamando as pessoas para se levantar, então você está fazendo assim surgirem contra e causar raiva, revolta. E sempre pode observar, sempre nós vamos ouvir, temos ouvido e ainda ouviremos sobre a tal da fomentação do discurso de ódio. Discurso de ódio, de ódio, de ódio.
E que do lado de lá, quem está propondo toda essa mudança cultural, E é um religiosa, discurso de ódio contra o cristão. mas é dito que é um discurso de respeito. Não, é de ódio bom. Agora a palavra é um discurso de ódio necessário. Um discurso de ódio da bondade. Não entendo isso. E aí, por exemplo, eu já vi N casos e provavelmente, se você pensar, também fui testemunha de programas de televisão que estão defendendo a ideologia de gênero, que todos são cada um por si, ninguém tem nada a ver com isso. Se levantar dando uma opinião contrária, os olhares de fuzilamento, com certeza, de total aberração diante do contraditório. Não, eu não concordo. Como assim? Como assim você... Ué, mas e a liberdade? Vocês não estão dando essa cara de liberdade, não estão dando essa cara de é isso aí, temos que cada um fazer o que gosta, fazer o que liberdade pensa. Vigiada, você só não tem o direito, você só não tem o direito de me contrariar. Sim. Você não tem. Não pode me contrariar. Teve um programa que eu fiquei assim, assustada quando tinham lá 4 mulheres muito bem resolvidas no dito discurso da ideologia de gênero, de igualdade, de feminismo. E uma, por coincidência, homossexual, uma daquelas convidadas ali naquele programa, é homossexual assumida e ela se referindo, por exemplo, a liminar de os psicólogos atenderem. Os egodistônicos, né? Ela disse, eu sou a favor. Como você é favorável a essa liminar que dá direito ao psicólogo atender um ego distônico? Como assim? Cura gay? Eles nem escutam o que eles estão falando, né? Eles mesmos falam e daí acusam. Cura gay, se é ego distônico, não tinha tem nada a ver. de cura gay. Ela disse, gente, a mulher que é assumidamente homossexual, homoafetiva. Quando é mulher também diz homossexual, né? É lésbica, mas lésbica, enfim, mas... E ela disse, eu sou favorável que, se há uma minoria em sofrimento querendo atendimento, ela tem o direito. Não, mas por que não pode? Porque só precisa dizer para ela aceitar e toda a sociedade tem que aceitar. Ela só está sofrendo porque a sociedade não aceita. Não, não é verdade, né? E ficou assim muito nítido e fica todas as vezes que você vê o discurso de ideologia de gênero sendo confrontado por uma personalidade, por um indivíduo comum ou socialmente reconhecido como, sei lá, um artista, quem quer que seja, ele vai ser na hora execrado, chamado de ignorante, você não sabe, você não entende. E o discurso de ódio aparece. Aparece. O discurso de ódio, na verdade, hoje, ele quer dizer assim, é o contraponto. Então, entenda ódio como contraponto. Então, se você traz hoje aqui um contraponto, então, provavelmente, para eles é um discurso de ódio. Então, a palavra ódio perdeu seu efeito. Então, não se sabe mais o que é. Só se sabe que, se você contradizer essa teoria, você já está fora, porque eles usam uma arma política que é aquela de acusá-los do que você é. Você pratica o ódio, mas você acusa-os de praticar. Assim, ninguém sabe quem é quem e todo mundo se inclina a defender o vitimista. Então, provavelmente, eles vêm com um discurso, mas daí como vítima. E você, como uma pessoa boa, você inclina a defender e sem entender o que está se falando. Porque, na verdade, toda essa ideologia, ela vem para manipular semanticamente a palavra, com eufemismos, e você não entende o que está se passando. Você acaba agindo com emoção e fazendo caminhar essa agenda. Ninguém é contra transexuais nem homossexuais. Nós somos contra o ativismo, querer falar de transexualidade e de diversidade, principalmente diversidade de gênero, para criancinhas, ensino básico, que é como está na Base Nacional Comum Curricular, e essas crianças não têm capacidade cognitiva de assimilar tudo isso. Você não pode desconstruir a identidade delas, isso está gerando conflitos, isso já está virando processos legais, então isso existe. Ao contrário, se existe uma criança que se sente menina, os pais, a família concorda com isso, a sala de aula vai ter que fazer alguma coisa, conversar sobre o assunto, né? Para respeitar aquela menina, por quê? Cabe aos pais a educação moral dos seus filhos, não é mesmo? E se os pais tratam desse jeito, se a criança é assim, as outras crianças vão ter que respeitar. O que é anormal que está acontecendo é por causa de um caso, de uma exceção, você fazer com todas as crianças se beijem na boca,
todas as crianças mudem de roupa, que todas as crianças deixem de ser simbolizadas, que todas as crianças deixem de brincar com seus brinquedos, impondo a elas uma diversidade de gênero. Essa diversidade não é uma neutralidade, pelo contrário, é uma imposição. O professor não joga lá os brinquedos e fala, crianças vão e brinquem. Eles pegam bonecas e falam, meninos brinquem de bonecas, e meninas, vocês vão brincar de carrinhos. Então, não é uma coisa natural, então deixe natural para a criança discutir, escolher o seu brinquedo. Porque se você soltar aqui, nesse estúdio, vários brinquedos, esquerda e direita, direita brinquedos de meninos, esquerda de meninos, e soltar aqui uns bebês, eles vão correr pelos brinquedos, você vai ter uma surpresa, porque as meninas vão nas bonecas, e os meninos vão na bola e no carrinho. Isso é ciência, isso já foi comprovado. Por mais que as meninas vão um pouquinho lá, elas vão voltar para o cantinho delas e vice-versa. Meninos podem brincar com várias coisas de meninas? Podem, meninas também podem, mas chega uma hora que eles querem o que é deles, porque tem preferência sim, essa preferência é biológica. E é isso que nós estamos negando. Nós estamos dizendo que tudo é cultural. Não é tudo cultural, é mentira. E nós temos que gritar, é mentira. Há coisas que são culturais, mas há coisas que não são culturais e que estão no arquétipo de inconsciente. Então, é esse arquétipo que eles querem destruir, que é aquilo que já vem com você. Ah, tá grávida, é menino ou menina? Ah, menino. Por quê? Está no teu arquétipo que menino é que tem sexo masculino, certo? Eles querem discutir isso. Aí você começa a pensar a sua menina, você começa a pensar com a princesa. Você começa a pensar, o teu pensamento te remete a isso quando é uma menina, coisinha bonitinha, mais delicadinho para a menina. E quem disse que menina é delicada? Gente, e agora tem que ser indefinido, chamar de meninex. Meninex, tudo X no final. Então, tem alguns filósofos que estão tirando sarro disso. Como assim? Vou mexer até no português agora? Então, assim, é uma loucura muito grande. Isso aí são pensadores que não aceitam determinada evidência e querem se contrapor àquilo e saem criando a causa deles. Mas também nós temos a nossa. E nós vivemos num país democrático por direito. A maioria é que vence. A maioria é que vota. Lembre-se que é uma questão política. Não é uma questão só psicológica ou psiquiátrica. A medicina, ela tem uma ética muito boa nisso. A medicina, ela fez um protocolo de transgêneros, né, de atendimento transgênero. E a medicina, ela não milita na causa. Simplesmente, ela diz ali, quer vir fazer cirurgia, vem. O protocolo diz que você tem que ficar 2 anos tratando com equipe multidisciplinar, os hormônios causam esses prejuízos, a cirurgia é desse jeito, mas vai lá, atende bonitinho, com todo o respeito. Mas a pessoa é avisada do que pode acontecer com ela, dos câncer que ela pode ter, ela é avisada dos prejuízos. Ela não é uma militante que vai dar uma entrevista para uma revista de grande circulação e minta descaradamente. Ela não é uma protagonista de novela que vai encenar um papel sobre transgênero. Ela fala a verdade. Transgenia é uma coisa para ser muito respeitada, com muito cuidado, com muito carinho. E a ciência diz que 85% das crianças não desenvolve para a disforia de gênero se não for promovido. O que está acontecendo é que há uma promoção. E os adultos também. Os adultos, a redessignificação ocorre em homens mais de 60%, em mulheres mais de 50%. Então, não é como as pessoas dizem, não é uma coisa definitiva totalmente. A reversão pode ser irreversível quando faz uma cirurgia peniana, por exemplo, que corta o pênis lá, né? Isso aí é reversível e vai dar muito problema de depressão, problemas sociais, não, mas psíquicos mesmo essa pessoa. Então, nós estamos tratando o ser humano como cobaias, tentando fazer um experimento social. Vamos ver se no Brasil dá certo. Ah, não deu certo em nenhum lugar no mundo, mas vamos no Brasil, vai que lá dá certo. Lá tem dinheiro, lá é fácil, o povo é cristão, o povo não se mexe, o povo não vai questionar. E é isso que aconteceu. Só que eles não esperavam que o povo fosse reagir e nós estamos reagindo. Estar aqui é uma reação, de trazer essa informação, mas a reação não é de humilhar, não é de xingar, não é de bater em ninguém, não é de ser contra as pessoas, mas e sim contra esse movimento. Nós temos que dar um equilíbrio, não é um basta, porque as pessoas existem, tem famílias que pensam diferente e vão construir seus filhos de maneiras diferentes. Nós temos que conviver no mesmo espaço, mas eu não posso trazer ser pautado pelo que uma minoria quer como sociedade. Nós temos que também reconhecer que, embora sejamos maioria, por que somos maioria?
porque, na verdade, a ciência está com a maioria, porque a história da humanidade está com a maioria, porque a lógica está com a maioria, porque tudo está com a maioria, porque o certo, e não estou falando certo no sentido moral, mas real, está com a maioria. Então, tem que entender assim, eu estou subvertendo a verdade, mas eu estou subvertendo a verdade, mas eu não posso colocar essa minha verdade subversiva para que todas as crianças vivam dessa maneira, porque eu vou gerar conflitos. Uma coisa é um adulto pensar dessa maneira, mas ele está indo na escola e colocando esses transtornos nas crianças. As crianças estão transtornadas. Isso tudo com o discurso de aliviar o preconceito. Nós podemos ensinar nossos filhos a respeitar amiguinhos que têm 2 pais e 2 mães, respeitar o amiguinho que pensa diferente, o amiguinho que é afeminado. Os meus filhos têm que entender isso, que nós vivemos num mundo, sim, da diversidade, né, cultural, religiosa das pessoas, mas eu vivo assim. Assim como eles querem ser respeitados, nós também queremos ser respeitados, né? E é para essas famílias que nós estamos pedindo respeito. Respeito assim, equilíbrio, mais ciência, menos ativismo, mais ciência e menos ativismo. Se olharmos para a ciência, nós vamos poder olhar olhar para essas pessoas com um olhar científico, um olhar de mais amor, de mais cuidado. Agora, quando olhamos e vemos um ativismo político, um ativismo assim sem precedentes, é óbvio que as pessoas estão revoltadas nesse sentido, de buscar resposta, de buscar a verdade. É essa a revolta que eu falo. Temos mais um recadinho para você. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusas com o próprio gênero aceitam seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios do outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios, testosterona e estrogênio, estão associados com riscos à saúde, inclusive, mas não apenas, aumento da pressão arterial, formação de coágulos sanguíneos, acidente vascular cerebral e câncer. Taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgia de mudança de sexo, mesmo na Suécia, que está entre os países mais afirmativos em relação ao LGBTQ. Que pessoa compassiva e razoável seria capaz de condenar jovens e crianças a este destino, sabendo que após a puberdade, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos vão acabar aceitando a realidade e atingindo um estado de saúde física e mental? Marisa, muito obrigada. Foi mais uma oportunidade de ouvir e pensar sobre esse tema com respeito, não é? E com muito desejo de entender melhor o que está acontecendo e proteger-nos a nós e nossos filhos, nossa casa, nossa família. Muito obrigada. Obrigada a você, é sempre um prazer poder colaborar. Obrigada. E obrigada a você que está com a gente sempre aqui no Sem Tabus. Nós nos encontramos na semana que vem aqui. É sempre bom ter você na companhia. Um abraço, fique com Deus, tenha uma ótima noite.